Gravando, hein, gente? Essa não está gravada, né? Valeu. Ótimo. Então, o que eu quero hoje? A gente já entendeu o que é o sistema nervoso central, né, periférico, as divisões todas, né? Incluindo o sistema nervoso autônomo como uma parte do sistema nervoso periférico, só a parte motora que controla as vísceras, que tem dois subtipos, simpático e parasimpático, que são excitatórios ou inibitórios, conforme o órgão que a gente esteja considerando. Não é sempre igual, depende do órgão. E agora eu quero falar para vocês sobre uma outra parte do sistema nervoso periférico, que seria, podia chamar de sistema nervoso periférico somático, e não visceral, que são os nervos espinhais. E quero, então, que vocês entendam como é que esses nervos acabam se formando sem ter que decorar nada. Tá? Fica tranquilo. Eu quero só mostrar os nervos depois que eles já se formaram. A formação, vocês não vão ter que decorar. Vocês só vão saber dizer de onde vem. Agora, o que interessa é compreender qual é o nervo que ativa cada grupo muscular. Aí, como vocês já sabem a parte muscular, vai ser tranquilo para a gente fazer essa extrapolação. Então, é esse o objetivo de hoje, que você sabe dizer, né? Que o tal grupo muscular é inervado por esse nervo. Então, estou falando de grupos grandes, assim, os músculos anteriores do braço, posteriores do braço, anteriores do antebraço, posteriores do antebraço. É disso que eu estou falando, tá? Vou dizer de onde esses nervos vêm e quais são esses nervos, sem vocês terem que decorar a formação deles, que é o mais chato. Então, primeiro, olha, eu vou abordar três grupos de nervos espinais que, depois que saem da medula, se misturam, e depois que essa mistura acontece é que saem os nervos definitivos, aqueles que vão atingir os grupos musculares propriamente. O primeiro deles fica no pescoço. Eu vou mostrar para vocês, dizendo quais são os segmentos, né, da medula espinal que tem a ver com essa inervação do pescoço, e vou falar de maneira geral dos músculos-alvo, sem ficar dando nome ao nervo. Só vou dizer o nome de um nervo, que eu acho importante eu comentar para vocês. E assim a gente vai fazendo depois para o membro superior, tronco, que não é plexo, mas eu acabei botando uma imagem de tronco, e no final o membro inferior, que normalmente volta a ser um plexo, ou seja, com troca de fibras. Vocês vão acompanhar com muita facilidade, tá? Pode ficar tranquilos. Perto de outras coisas que a gente já fez, né? Vocês vão tirar de letra isso. Então, está aqui a medula espinal, né? No feto, no adulto, e os nervos espinais sendo emitidos. Olha o que a gente percebe aqui, eu vou aproveitar que a imagem está boa para isso, né? Na imagem do adulto. Os nervos intercostais, ó, são isolados uns dos outros. Olha como aqui, na base do pescoço, existem nervos espinais se juntando, ó, se juntando aqui, nessa região. A gente vai ver esse detalhe já já. Tá? Quando eles se juntam, como vocês estão vendo desse lado aqui, está mais fácil porque a escápula não está na frente. Ó. Quando os nervos se juntam, aí eles trocam fibras entre si, fazem uma rede, como se fosse uma teia de aranha. Isso é que é o plexo, essa mistura. E aí, depois que o plexo aconteceu, aí dali do plexo saem os nervos que vão, de fato, atingir os músculos. Então, eu quero que vocês conheçam esses nervos que atingem os músculos, saibam que eles vieram daqui, saibam o nome disso, mas sem decorar esse arranjo de troca de fibras até os nervos estarem prontos, tá? Na versão final. É disso que a gente está falando. E a gente não pode nunca esquecer que todo nervo espinal é misto, tem fibra sensitiva e fibra motora. Quando eu me aproximo da medula espinal, eu vejo que ele se divide em uma raiz anterior, que sempre é motora, e uma raiz posterior, que sempre é sensitiva. E que um gânglio aparece aqui na raiz posterior, porque o corpo do neurônio sensitivo está aqui, na própria raiz posterior. Então, isso gera esse alargamento, que é chamado de gânglio da raiz posterior. O neurônio motor, portanto, aquele que passa na raiz anterior, tem o seu corpo onde? Aqui, ó, dentro da medula. Por isso que na raiz anterior não existe gânglio como existe na raiz posterior. Por quê? Porque o corpo do neurônio motor está dentro da medula. Já o corpo do neurônio sensitivo está aqui, ó. Devia ter aqui uma bolinha azul, como tem uma bolinha vermelha aqui, para vocês entenderem que o corpo do neurônio está aqui. Por isso que existe esse alargamento, que é o gânglio da raiz posterior, que é sempre sensitivo. Então, todo nervo espinal é misto. E aqui a gente vê de novo os nervos espinais do tórax separados e vê que aqui na região do pescoço, ó, existem misturas. Novamente, aqui na região lombar, há várias misturas. Ó. É a formação dos plexos, olha aqui. Ó. Então, a noção de plexo é simplesmente isso.
nervos espinais trocando fibras entre si, e depois de uma troca de fibras, de uma mistura, aí os nervos finais, definitivos, surgem. E é isso que a gente vai entender com muita facilidade. Então, sem nenhuma dificuldade, o que é isso? Isso é um esquema mostrando para nós que a inervação do pescoço depende do primeiro, segundo, terceiro e quarto nervos espinais do segmento cervical da medula. Então, a gente pode abreviar isso falando em C1, que é o primeiro segmento cervical, C2, C3 e C4. O que significa? São os segmentos da medula espinhal, não é da coluna vertebral, é da medula espinhal. Então, existem 8 segmentos na medula cervical, embora a coluna tenha 7 vértebras. Né? Por que tem 8 segmentos? Porque o primeiro nervo espinal sai acima da primeira vértebra. Aí, se você for, então, acrescentando os outros, abaixo da última vértebra vai estar a oitava raiz, o oitavo nervo espinal do segmento cervical. Então, os 4 primeiros é que vão gerar, é isso que eu queria que vocês entendessem. Depois dessa confusão toda, essa troca de fibras, vão gerar os nervos que vão atingir os alvos, que são a musculatura do pescoço. Eu vou destacar só um nervo aqui, que é esse, que não faz parte dos nervos espinais, por isso que eu vou destacar. Esse nervo vem lá de cima, de dentro do crânio. É um dos chamados nervos, ou pares, porque são 2, um para cada lado, pares cranianos. Tá? Esse é o 11º par craniano. Nós temos 12 pares. O último é o que movimenta a língua, que é esse aqui, ó, que vocês não precisam saber, o nervo hipoglosso. Mas o que antecede ele, o de cima, o 11º, é esse aqui, é chamado de acessório. Antigamente era chamado de espinhal acessório. E ele tem importância muito grande para vocês, porque ele é que estimula o trapézio, o esternocleidomastoideu, ou esternocleido-occipito-mastoideu. São músculos muito importantes para a gente, né? Então, é legal saber que, quando eu estou treinando o trapézio, eu consigo, né, que o treinamento funcione, que a contração desse músculo ocorra conforme a minha intenção, porque o nervo acessório, que é o 11º par craniano, está íntegro, estimulando não só o trapézio, mas também o esternocleidomastoideu. Só que o esternocleido a gente não treina direcionadamente, né? Mas trapézio treina. Tá? Todos os outros músculos vão depender desses 4 nervos espinais, C1 a C4. Esse desenho que está aqui em cima, que eu não vou detalhar para não enlouquecer vocês, ele vai aparecer aplicado agora sobre os músculos. Tá? Vou dizer os nomes que vocês vão esquecer, só para uma vez na vida falar para vocês. Então, existe um ramo que atravessa o pescoço e a superficial, que é o transverso superficial do pescoço. Tem, que aparecem muitos que eu estou falando, né? Tem uns que descem e vão em direção à clavícula e acabam abaixo da clavícula, são supraclaviculares, e existe essa alça aqui, ó, interessantíssima, né? Uma alça entre C2, vou fazer bem devagarzinho aqui o caminho dela, ó, e C1. Essa alça ela serve como um ponto onde vários nervos partem para atingir os músculos todos do pescoço. Tá? Então, dessa alça saem várias pontas, olha só, tem uma aqui, outra aqui, ó. Vários nervos saem dessa alça e vão atingir os músculos do pescoço. Essa é a ideia que eu quero que vocês guardem. Né? E lá para trás tem um que vai em direção à orelha, chamado de auricular magno, e 2 que vão para a nuca, o occipital menor e o maior, que sei lá porque não está desenhado aqui. Tá? Vamos guardar só, então, a ideia de que o plexo cervical que é o conjunto de raízes nervosas C1, C2, C3, C4, trocando fibras, e depois vão resultar nos nervos que atingirão toda a musculatura cervical. E lembrar que 2 músculos importantes não são inervados pelo plexo cervical. Esses músculos são o trapézio e o esternocleido-occipito-mastoideu, que são inervados por quem? Por um nervo daqueles que vem lá do crânio, um par craniano. Qual par craniano? O 11º, chamado de nervo acessório, que é esse aqui. Ó. Então, vai para o trapézio, vai para o esternocleido. É a função dele. Todos os outros músculos dependem desse plexo cervical. C1, C2, C3, C4, trocando fibras que depois viram os nervos que vão para os músculos. Podem ser os supraioides, podem ser os infraioides, aqueles músculos todos do pescoço, né? Escalenos, musculatura pré-vertebral, musculatura aqui, ó, posterior do pescoço, da nuca mesmo, né? Tudo isso vai depender do plexo cervical. Tá? E agora aqui a imagem mais aproximada da real,
Só para mostrar para vocês de novo a mesma coisa, o nervo acessório, 11º par craniano, que é responsável pelo trapézio e pelo esternocleido occipitomastoideu, que está cortado aqui, ó. Mas você vê, inclusive, ó, ele inervando o esternocleido. O resto todo é daquele plexo cervical. Aquela alça interessante, que eu acho muito interessante, né? Entre a primeira e a segunda raiz cervical, é essa alça aqui, olha que interessante. Né? Então, pega C2 aqui embaixo e C1 lá em cima, né? Os dois primeiros nervos espinhais, né? Cervicais, os dois primeiros da medula, C1 e C2. E dessa alça, aí partem nervos que vão para os músculos, ó. Os músculos-alvo. Tá? Então, sobre o plexo cervical, só quero que vocês saibam isso. Nervo espinhal acessório, que não é do plexo, para trapézio, esternocleido, occipitomastoideu. Nervo espinhal acessório é o 11º par craniano. Ele surge dentro do crânio. O resto todo depende das 4 primeiras raízes, ou dos 4 primeiros nervos espinhais. C1, C2, C3, C4, que se misturam e vão acabar atingindo toda a musculatura anterior e posterior do pescoço. Tá? E lateral também. Esse é o plexo cervical. Bem simples, né? Existe uma coisa semelhante para o membro superior. O plexo braquial ele é formado agora a partir de outras raízes, de outros nervos espinais, que são 5º, 6º, 7º e 8º cervicais, ou seja, os que faltavam, o segmento cervical, e o primeiro torácico. Então, de C5 a T1. C5, C6, C7, C8 e T1. Tá? Esses nervos espinais, aí eles trocam fibras de forma que já é conhecida, que a gente não vai perder tempo nenhum com isso, formando troncos, fascículos, esquece isso. E no final, depois de toda essa troca aqui de fibras, essa rede toda, aí vão surgir os nervos que de fato nos interessam, porque vão para os músculos que nós conhecemos, que são esses nervos aqui que eu vou mostrar aos poucos. Então, eu só queria que vocês tivessem a noção de que a inervação do membro superior é originária do 5º, 6º, 7º, 8º segmentos ou nervos espinais e do primeiro torácico, que trocam fibras, fazem um plexo chamado de braquial, e do plexo braquial é que partem os nervos definitivos em direção aos grupos musculares que nos interessam. Tá? Então, vamos ver aqui essa imagem num esquema melhor, ó, com as raízes ou com os nervos espinais que vão dar origem ao plexo braquial. Eles trocam fibras aqui, de um jeito que eu não tenho que decorar, graças a Deus. E, no final, partem para cá, para baixo, nervos que são constantes, que é o que a gente vai olhar. Tá? A mesma imagem aqui numa dissecção, você vê os nervos vindo lá da axila, né? Ó, vamos tirar o peitoral maior da frente, ele aparece um pouco mais. Agora, vou tirar o peitoral menor, aparece mais ainda. Vamos tirar a clavícula, perdão, e aí aparece o plexo inteiro aqui, novamente. Ó, C5, C6, C7, C8, T1. Aí eles trocam fibras de formas complexas aí que eu não vou guardar, e depois segue para o membro aquilo que eu preciso de guardar. Tá? Então, vamos olhar isso aqui. Então, o primeiro músculo que eu quero mostrar, né, que parte do plexo braquial, é chamado de músculo cutâneo. O nome ajuda, tá? O que esse músculo faz? O que esse nervo faz? Perdão. Aí, guarda o que eu vou dizer agora, vai ser parecidão com o membro inferior. Ele é um músculo da região braquial anterior. O que tem na região braquial anterior de músculos? Os músculos que fazem flexão do cotovelo, que são o bíceps braquial e o músculo braquial. Lembram que são os dois principais, né? São poderosos, são eles que fazem a flexão do cotovelo? Pois é. Então, o nervo músculo cutâneo inerva toda essa musculatura anterior aqui do braço. E mais um músculo que vocês não vão lembrar, aí eu vou dizer, que não tem como vocês lembrarem, que é curtinho, vai do processo coracoide da escápula até aqui a metade do húmero, chamado de coracobraquial, que, portanto, não faz nada no cotovelo, porque ele acaba no meio do húmero. Ele só atua aqui na articulação do ombro, né? Ele faz flexão do ombro e ajuda a fazer a adução do ombro. Tá? Coracobraquial. Né? O músculo coracobraquial, que é esse aqui, é atravessado sempre pelo nervo músculo cutâneo, que inerva ele, e depois vem inervar aqui abaixo o braquial e o bíceps braquial. Tá? Lembra que o bíceps braquial é o músculo lateral e o braquial é o medial. Então, olha só o que eu quero dizer com isso. Quando você está fazendo lá supino, qualquer treinamento de flexão
no cotovelo com uma carga, qual é o nervo do qual eu dependo para esse treinamento ser possível? É o nervo músculo cutâneo. Se eu tiver uma lesão do nervo músculo cutâneo aqui, ó, no ombro, que houve qualquer acidente, qualquer coisa que lesou esse músculo não, esse nervo, que movimento que eu vou perder? A flexão do cotovelo. Mas por quê? Porque ele é o nervo responsável pelos flexores do cotovelo, pelo bíceps braquial, pelo braquial, além de ser responsável também pelo coraco braquial, cujo movimento, cuja perda de movimento chama menos atenção. Mas flexão do cotovelo todo mundo vai perceber. Tá? Quando ele chegar aqui no cotovelo, por que ele tem esse nome de músculo cutâneo? Quando ele chegar aqui do cotovelo em diante, aí ele vira um nervo da tela subcutânea, logo abaixo da pele. E aí ele só faz a inervação motora e sensitiva da pele, que é essa mancha verde aqui, vocês estão vendo? Isso representa o território que o nervo músculo cutâneo vai inervar depois que ele cruzar o cotovelo. Então, no braço, ele é o responsável pelos flexores do cotovelo, guarda isso, né? No antebraço, não é responsável por nenhum músculo estriado esquelético, ele é responsável só por musculatura envolvida na pele e na tela subcutânea. Que musculatura que tem ali? De glândula sudorípara, musculatura eretora de pelo. Tá? Então, ele acaba servindo de caminho para a inervação autonômica chegar. Tá? E a sensibilidade dessa região, já que todo nervo espinal é misto, lembra disso? Né? A sensibilidade dessa região aqui, ó, depende dele. Tá? Então, se ele tiver uma lesão aqui no cotovelo, eu não vou perder a capacidade de fazer a flexão no cotovelo, mas vou perceber que estou com formigamento ou com uma anestesia nessa área do antebraço. Porque, se a lesão for no cotovelo, a parte do nervo que ativa a musculatura anterior do braço continua inteira, né? Ele fez o papel dele aqui ativando o bíceps, o braquial, e quando ele ia partir em direção ao antebraço para trazer a sensibilidade dessa região, aí aqui ele sofreu uma lesão por uma fratura de cotovelo, por exemplo. Tá? Esse é o músculo cutâneo. Então, está ele aqui, ó, atravessando o músculo córaco braquial e indo em direção ao bíceps braquial e ao braquial embaixo. Tá? E depois seguindo por aqui, na tela subcutânea, na parte lateral, né, na tela subcutânea do antebraço. Por isso que ele é músculo cutâneo. Ele é músculo no braço e cutâneo no antebraço. É um bom nome, né? Ajuda a gente. Vamos ver o outro. Ó, do mesmo plexo braquial, aí existe um nervo que é o maior de todos, que passa pelo braço, observem bem, sem fazer nada no braço, e começa a atuar apenas, olha que interessante, né? Na musculatura anterior do antebraço, incluindo esses músculos mais altos aqui, ó, que estão se fixando no húmero, no epicôndilo medial do húmero, porque a musculatura que se fixa no epicôndilo medial do húmero, depois vocês dão uma olhada lá para relembrar, essa é a musculatura anterior do antebraço, ela vai para lá, em direção ao epicôndilo medial. Tá? Então, pega alguns músculos que estão fixados no húmero, no finzinho do húmero, mas no húmero, e outros tantos aqui no antebraço. Então, vamos pensar aqui juntos, né? Qualquer músculo fixado aqui no húmero e que atravesse o cotovelo pela frente, embora não seja agonista para isso de forma alguma, mas é um músculo que eu recruto quando eu tento fazer flexão do cotovelo. Né? O músculo vem daqui, ó, do húmero em direção, por exemplo, ao rádio, como é o pronador redondo, esse aqui, ó, está cruzando o cotovelo pela frente. Né? Então, quando eu fizer a flexão no cotovelo, eles são longe de protagonistas, né? Não são de forma nenhuma os músculos agonistas, mas eles vão ser recrutados, não vão ter capacidade de fazer flexão, mas vão ser recrutados. Agora, qual é a ação deles verdadeiramente? O pronador, a gente já sabe, né? É fazer a pronação. Os outros todos que estão aqui, se eles pararem no punho, eles vão ser, como eles estão situados à frente do antebraço, eles vão ser flexores do punho. Se eles forem mais longos e chegarem aos dedos, vão fazer flexão dos dedos, além de flexão do punho. Tá? Então, eu estou falando de um nervo responsável só pela musculatura do antebraço e da mão, e especificamente os grupos musculares anteriores, antebraquial anterior e anterior da mão, né? Palmares, não os dorsais. Tá? Então, é só pensar, gente. Né? Músculos passando aqui na frente são flexores dos dedos, flexores do punho. E se eles cruzarem o cotovelo aqui pela frente, ainda que com o braço de alavanca péssimo, eles vão ser assim,
os coadjuvantes de última categoria para a flexão do cotovelo. Clinicamente, ninguém vai fazer diagnóstico de lesão desse nervo por causa de perda da flexão do cotovelo, porque quem vai fazer a flexão do cotovelo é o músculo cutâneo ativando o bíceps braquial e o braquial, que são os músculos de cima, da região braquial anterior. Então, como é que eu vou perceber, na prática, né, lesão do nervo mediano? Vou perceber aqui, o que a musculatura antebraquial anterior é capaz de fazer. Vou perceber perda de flexão do punho ou perda de flexão dos dedos. Tá? Sendo que, quando eu falar de dedos, eu estou me referindo a esses que estão pintados de azul aqui, acredite se quiserem. O primeiro, segundo, terceiro e a borda medial do quarto. Então, o quinto dedo e a borda lateral, isso é muito doido, né? Dividir ao meio um dedo, né? E a borda lateral do quarto dedo, a gente vai ver que são de um outro nervo, é um papel de um outro nervo. Então, o nervo mediano tem a ver com esses 3 dedos e meio, tá? Guarda-se 3 dedos e meio, do polegar para dentro, 3 dedos e meio. Muito bem, esse é o nervo mediano. Vamos ver algumas imagens dele, né, como eu gosto de fazer. Então, o nervo mediano é esse grande aqui, ó, que cruza o cotovelo. A gente vai ver isso melhor, tá? Olha ele cruzando o cotovelo aqui. Ele é bem mediano, ele deveria estar aqui, ó, preso nesse ponto. Era bom que tivesse um alfinete, né? Prendendo ele aqui para a gente perceber que ele é... Já vou falar contigo, Taninha, só um instante. Que ele é mediano. Ele vem descendo. Aí, olha só como aqui ele está indo para a posição certa. Ó. Essa curva é falsa, né? O nervo não faz essa curva aqui, não. Né? Ele segue, na verdade, é esse eixo aqui desde o início. Ó. Tá? Aí, quando fotografaram ele puxado para o lado. Né? Então, aqui, ele mediano, que é, né? Chega a mão bem na linha média, ou muito próximo à linha média, vai se distribuir naqueles 3 dedos e meio laterais que eu falei para vocês. Fala, querida. Professor, é por isso que quando a gente tem aqueles... na fisioterapia ou treino com eletroestimulante, quando eles botam aquele choquinho, a gente ativa uma parte da musculatura ou a reação de alguma parte do corpo, por conta do nervo, não por conta da musculatura em si, né? É isso aí. É isso aí. A eletroneuroestimulação, né, que é o nome desse exame, que é para avaliar se o nervo está funcionando bem ou não, faz isso. Tá? Muito bom. Tá bom, obrigado. Você está certíssimo, né? Eu posso querer saber Professor, se a doença é só mais muscular uma ou se é do dúvida. nervo, né? Então, aí existe Uhum. a eletroneuromiografia para fazer esse diagnóstico diferencial. Fala, querido. Hoje em dia, tem muitos lugares que estão fazendo treinamento por eletroestimulação, que eles botam aqueles coletes, aí espirram álcool ou água para ter uma condução melhor, e aí eles ativam de forma involuntária, Passiva, né? Uhum. Isso. Tem algum dano que esse tipo de treinamento possa causar Não, aos nervos? dano não, sinceramente. Agora, o que eu acho que seria bom, né? A gente não abrir mão do mecanismo de estimulação completo, né? Com o neurônio motor e o estímulo partindo lá da medula. Da medula não, partindo daqui, né? Do córtex motor. Então, eu acho que esse treinamento é muito assim interessante como um treinamento coadjuvante para quem é normal ou treinamento que vai ser o principal para quem teve lesões, né? Lesão de medula, por exemplo. Né? Não vai haver o estímulo voluntário que parte aqui do córtex motor até a musculatura alvo. Aí é melhor fazer um treinamento passivo, que é como se esses estímulos estivessem partindo lá de cima, mas na verdade estão partindo daqui de perto já, perto do final, por esses equipamentos. Mas em quem é normal, não abrir mão do circuito inteiro, né? Para você manter o circuito inteiro ativo. Então, fazer as duas coisas, não fazer só a estimulação passiva. Tá? De repente, vocês começam assim, vou dar um exemplo, né? Um sujeito sedentário, né, com aquele abdômen flácido, a beça, que quer treinar para recuperar tônus abdominal. Você pode começar fazendo um treinamento passivo até ele ter um tônus mínimo, né, que permita executar de forma correta, que não cause lesão, os exercícios abdominais que vocês conhecem. Aí ele vai para a fase 2, né, que ele vai conseguir fazer o abdominal direito, né, sem fazer hiperlordose lombar, sem despencar com as costas no chão. Né? Tá bem? Então, eu acho Obrigado. que usar os dois é muito interessante. E olha lá na mão o que acontece. Ó. Olha só que caprichoso. O nervo mediano atravessando aquela banda fibrosa que eu falei já na aula passada, do ano passado, na verdade, que é o retináculo dos flexores. Daqui a pouco eu vou mostrar aí. E olha só como caprichosamente ele faz aquilo mesmo que a gente disse. Né? É difícil até de acreditar. Ó. Ele vai até a borda medial do quarto dedo. Ó. Isso aqui é o nervo mediano.
mediano, 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 mediano e mediano aqui. Lateralmente é o nervo radial, mas deixa para lá porque é só a pele, tá? Esse outro que vem por esse canto, por cima da una, só vou adiantar o que está aqui na minha cara, é o nervo ulnar. Só para vocês verem como é ele que é responsável pelo quinto dedo e pela face lateral não, medial, né, perdão, do quarto dedo, olha só. Então, esse território daqui para cá, ó, vem desse outro nervo, que é o nervo ulnar, depois eu falo dele, tá? Devia até ter colocado essa mão lá no nervo ulnar também. Então, uma lesão muito comum é a compressão do nervo mediano por baixo desse retináculo dos flexores, que é tecido fibroso, quando os tendões, e são muitos tendões que há aqui, começam a inchar por excesso de uso. Normalmente é sobreuso. Digitação, instrumento musical, coisas que usam muitos dedos, né, que envolvem esses tendões. E aí, como o tecido fibroso não é elástico, o nervo que está logo abaixo dele acaba sendo comprimido. Isso causa a síndrome do túnel do carpo, porque túnel do carpo é esse túnel por onde o nervo mediano transita entre o punho e a mão. Então, pensa comigo, né, gente? Nós já discutimos aqui, né, que o nervo mediano ele ativa a musculatura antebraquial anterior e palmar, né? Se eu tiver ele sofrendo só aqui, ó, no punho, até o punho ele funciona bem. Então, a musculatura antebraquial anterior ele consegue ativar. Ele vai falhar só em ativar aqueles músculos que seriam atingidos depois do punho, já dentro da mão, musculatura curta da mão. Porque os músculos longos que têm a ver com os dedos estão aqui no antebraço. Flexor longo dos dedos, né? Superficial, flexor profundo dos dedos. Então, só a musculatura intrínseca da mão, que é curta, é que vai perder estimulação se eu tiver uma lesão no nervo nesse nível, que é o que acontece ali na compressão do túnel do carpo. Eu só perco estimulação daqui para cima, ó. Só musculatura intrínseca da mão, tá vendo? Então, os sintomas têm a ver com essa região aqui que envolve a área do nervo mediano, vocês já entenderam, dos tais 3 dedos e meio, né? Ali vai havendo primeiro formigamento e também perda de força muscular da musculatura intrínseca palmar. Tem a ver com esses 3 dedos e meio. E aí o paciente acaba, eventualmente, tendo que fazer uma cirurgia de abertura aqui desse túnel para descomprimir. Tá? Então, aqui, novamente, o nervo ulnar por fora do retináculo. Ó. O nervo mediano embaixo do retináculo. Então, se eu inchar os tendões que passam aqui embaixo por uma tendinite, vai haver compressão do nervo mediano. Tá? Muito bem. A área correspondente vai ser essa. Então, em termos de sintomas, né? No início, formigamento e depois anestesia nesse território aí. Em termos de sinais, sintoma que o doente sente, né? Sinal. É a incapacidade ou a perda, né, de força muscular nessa musculatura projetada aqui nessa mesma posição. Então, vocês já perceberam, né, que abaixo do polegar existe, ó, uma almofada, né, arredondada, convexa, porque aqui há muitos músculos envolvidos na movimentação do polegar, né? Flexor curto, adutor. Essa musculatura vai atrofiando e essa área vai ficando plana. Chega, às vezes, até ficar escavada, né? Por atrofia da musculatura intrínseca da palma da mão envolvida ou dependente do nervo mediano. Tá? E aqui está uma cirurgia de túnel do carpo sendo executada, né? Sendo aberto aqui o túnel do carpo. Essa cor amarela esquisita, né, do paciente é porque eles vão colocando uma banda elástica para tirar o sangue todo do membro superior até lá em cima. Né? Então ele fica como se fosse garroteado durante a cirurgia e aí o sangramento é muito pequeno. Vocês veem que quase não tem sangue aqui, né? Chama atenção isso. Mas não causa lesão isquêmica porque a cirurgia é muito rápida. Qual é o outro nervo importante que vem lá do plexo braquial, que não é músculo cutâneo, responsável pela flexão do cotovelo, porque inerva o bíceps e o braquial, que também não é o mediano, responsável pela inervação dos anteriores do antebraço e dos palmares, né, dos músculos da palma da mão. Esse aqui é o nervo ulnar, que também vem lá de cima, não faz nada no braço, cruza o cotovelo por trás, e quando chega ao antebraço, aí ele tem alguns poucos músculos de responsabilidade dele aqui na frente. Tá? Então, esses músculos são o flexor profundo dos dedos e o flexor, aí é fácil, né? Ulnar do carpo, que é aquele que faz flexão do punho, só faz flexão do punho. Ele se insere aqui, ó. Ele vai só até o carpo, por cima da una, por isso que é o flexor ulnar do carpo. Existe o flexor radial do carpo aqui na frente, que é inervado pelo mediano, o flexor ulnar do carpo
inervado pelo nervo ulnar. Tá? Muito bem. E aquele território dos dedos você já conhece, né? Os 2 dedos laterais. Tá? Então está aqui o nervo ulnar, que vem lá de cima, não inerva ninguém, cruza por trás do fêmur, do epicôndilo humeral, eu ia dizer femoral, e vem então descendo para atingir o alvo dele, que são esses 2 dedos aqui, ó, que estão representados na cor azul, o último dedo inteiro e metade do 4º dedo. Tá? A sensibilidade e os músculos envolvidos com esses dedos. Aqui dá para ver a musculatura envolvida com o polegar, aquela que atrofia, ó, quando o nervo mediano não está bem. Ó. Essa musculatura aqui que vai atrofiando. Dá para ver aqui também muitos músculos, né? E a gente percebe que o nervo ulnar, na mão, ele que chega aqui, bem medial na mão, ele chega alinhado com o 5º dedo, né? Ele se aprofunda, quer dizer, ele se detém nos 2 últimos dedos, conforme essa cor azul escura aqui, né? Mas ele se aprofunda e vai em direção ao polegar, mas no nível bem profundo, onde existem nervos que fazem o seguinte movimento, ó, a aproximação dos nervos, não, músculos, né? Chamados de interósseos, que estão entre os metacarpos. Interósseos, por isso. Eles fazem esse movimento, aproximam os metacarpos, então aproximam os dedos entre si. Né? Quando o nervo ulnar é lesado, eu perco esse movimento. Então, a mão do paciente permanece ou fica permanentemente aberta, com uma certa flexão. Isso é chamado de mão em garra, né? Em garra, como se estivesse fazendo uma garra. Então, esse achado neurológico é característico de lesão do nervo ulnar, porque os músculos interósseos, que dependem dos interósseos anteriores, né, que seriam capazes de aproximar os dedos da mão, não estão funcionando. Então, os interósseos dorsais, que fazem o contrário, estão prevalecendo. Houve um desequilíbrio. Então, só os dorsais, que afastam os dedos, é que estão ativos. Os que aproximam perderam a ação, estão paralisados. E aí, o indivíduo fica permanentemente com os dedos afastados e há uma certa flexão. Tá? Muito bem. Esse é aquele... Então... querido. Tem uma pergunta ali no chat que alguém enviou. Peraí, eu sou ruim de chat. Né? A atrofia acontece só da pessoa ficar velha ou tem que acontecer mais alguma coisa? Né? A atrofia muscular geral acontece com quem vai ficando idoso, sobretudo homem, né? Na fase em que não tem mais testosterona, ou tem pouca. Isso causa uma perda de tecido muscular no corpo inteiro, chamada de sarco, que significa músculo, estriado esquelético, sarcopenia. Penia significa redução, né? Diminuição. Isso vai envolver os músculos da mão? Vai, mas não de maneira relevante, né? Porque os músculos da mão, em termos de carga, só carregar a sacola, né? Levantar uma pedra, né? Coisa que pessoas idosas, em princípio, não estão fazendo por aí. Então, pela atrofia relacionada à idade, a gente não teria sintomas relevantes, específicos. Se esses sintomas aparecerem ali na mão, com certeza a gente vai estar falando de uma neuropatia periférica. Tá? Até porque eles são localizados nos grupos musculares e no território cutâneo que corresponde a esses nervos que a gente está comentando. Aí vocês vão fazer o diagnóstico muito bem por causa disso. Tá? Nenhum de vocês agora vai esquecer que se eu tiver alguma coisa interferindo no último dedo, na metade lateral do penúltimo, isso aqui tem a ver com o nervo ulnar. Se eu tiver qualquer alteração de sensibilidade ou até de força, né, nos 3 dedos laterais e meio, né, eu já sei que é do nervo mediano. Aí vocês não vão ter mais essas dúvidas. Tá, gente? Aí vai ser assimétrica, né? Não vai ser uma atrofia homogênea, vai ser heterogênea. É isso aí. Então, aqui está o nervo ulnar contornando o epicôndilo medial por trás. E esse é aquele que dá um choque quando a gente bate o cotovelo, que ele é muito superficial no cotovelo. Então, o nervo do choque, quando a gente bate o cotovelo, é o nervo ulnar. E aí o choque vem até aqui. No dia que vocês baterem sem querer, aproveita para ver. O choque vai até o 5º dedo e a face lateral do 4º dedo. É só até ali que ele vai. Os outros dedos não dão choque na hora da pancada. Aproveita, né, quando acontecer, e vê, faz um experimento. Professor, Oi, meu amor. Outros nervos podem dar choque? Todos. Qualquer Mas aí nervo o senhor... Peraí, é que eu entendi que o senhor falou que só os últimos dedos dão choque, né? Não. Quer dizer o seguinte, perdão, então não fui claro. Se eu tiver uma lesão ali no nervo ulnar, um trauma, um impacto, não lesão, mas um impacto, bati o cotovelo na mesa. Aí esse impacto que vai atingir o nervo ulnar, porque ele é superficial no cotovelo, ele vai se irradiar pelo trajeto do nervo ulnar.
que corresponde aos 2 dedos mediais. Entendeu? Ah, sim, entendi. É que, tipo, quando eu faço musculação às vezes, eu sinto, tipo, um choque. Onde? Seria o nervo? Provavelmente sim, quase certo. 99% de certeza que sim. Mas onde é o choque? É na coxa, quando eu faço agachamento. Na Mas aí eu coxa? queria saber como funciona a mecânica, sabe? Tá, a gente vai chegar nos nervos do membro inferior já já, mas é anterior, posterior, como é que é? É do lado. Lateral, completamente lateral, Isso. né? Tá. É o cutâneo femoral lateral. Vou te mostrar ele. Tá dando um choquinho no cutâneo femoral lateral porque algum tendão está batendo nele. Vou te mostrar já já, tá? Então, aqui, gente, olha só, o nervo ulnar passando atrás do epicôndilo medial. Ó. Nervo ulnar aqui. E a mão engarra quando houver lesão do nervo ulnar. Lembra que eu falei? Aberta. Porque os interósseos palmares ficaram paralíticos. Então, os dorsais que afastam os dedos prevaleceram. Aí a mão fica em garra aberta. E aqui uma cirurgiazinha para tratar uma lesão de nervo ulnar aqui no punho. Pode haver compressão do nervo ulnar aqui também por um outro mecanismo que envolve os 2 ossos mais laterais. Lembra que são 2 fileiras de 4? Os mais laterais, não, mais mediais, perdão, sempre troco isso. Que são mais projetados para a palma da mão. São o pisiforme, na primeira fileira, né? E na segunda, o gancho do amato. O amato ele tem um gancho que se projeta para frente. Essa projeção de 2 ossos para frente pode eventualmente comprimir o nervo ulnar, dar uma síndrome semelhante à do túnel do carpo, que é a do nervo mediano, mas que não tem nada a ver com o túnel do carpo, porque o nervo ulnar não está passando por baixo do retináculo dos flexores, do ligamento transverso do carpo. Não, ele é superficial. Na verdade, a compressão pelos ossos que ali são mais projetados para frente, tá? Para a palma da mão. Bom, agora vamos olhar por trás. Daquele plexo braquial, que tem 1000 coisas, eu vou aproveitar para mostrar mais um aqui, só para não esquecer. Parte um nervo que se dirige para a região, olha o termo que eu vou usar, braquial posterior, ou seja, atrás do braço. Esse nervo é um nervo radial. Aí a próxima pergunta. Passar por aqui significa que ele está inervando algum músculo ou ele está só passando? Que o nervo mediano passa pela região braquial anterior e não inerva nada. O nervo ulnar também passa por ali e não inerva nada. Quem inerva a região braquial anterior é o músculo cutâneo, lembram? Nesse caso, então, eu vejo aqui o nervo radial, atrás do úmero, na região braquial posterior, dentro do músculo que existe ali. Qual é o músculo de trás no braço? É o tríceps braquial, que se insere, ó, como minha mão aqui eu estou fazendo, ó, no olecrânio, que é da ulna, né? Portanto, ele faz extensão do cotovelo. Ele depende do nervo radial. Então, o nervo radial que acabou de surgir aqui do plexo braquial já começa trabalhando, fazendo inervação do tríceps braquial. Então, eu posso dizer que essa parte aí do nervo radial é equivalente, análoga, né? Ou oposta, se eu quiser dizer, à ação do músculo cutâneo lá na frente. O músculo cutâneo é o dos flexores do cotovelo, o radial é do extensor do cotovelo. Só tem um músculo extensor, que é o tríceps. O flexor tem 2, o braquial e o bíceps braquial. Tá? E aí eu quero aproveitar para mostrar para vocês que de um nervo que vem aqui para dentro da axila, chamado de nervo axilar, que é o primeiro que sai do plexo braquial, ele nem aparece aqui fora, né? Porque ele fica na axila, você não vê ele aqui fora. Mas ele é importante para nós porque ele faz a inervação aqui do manguito rotador e do deltoide. O deltoide é aquele músculo que deixa o ombro arredondado, que é muito importante na abdução do membro superior. Então, para o deltoide se contrair e fazer a abdução do membro superior, eu preciso aqui, ó, desses ramos, essas partem do nervo axilar, que vão só para o músculo deltoide. Tá? Então, já que eles estão aparecendo aqui, aí dá para eu falar para vocês sobre a importância, né, do nervo axilar para a inervação do ombro, a musculatura do manguito rotador e do deltoide. Né? São nervos curtos, né, que não chegam no braço. Eles ficam ali na axila, no ombro, e não aparecem lá para baixo no braço. Lá para baixo aparecem os que eu falei até agora. Né? Então, quando eu estiver fazendo a abdução até o plano horizontal, né, eu sei que eu estou usando o deltoide e estou usando, então, a inervação dele que vem do nervo axilar. Quando passar disso, aí eu vou estar usando a musculatura aqui, ó, sobretudo supraespinal, que aí não se decora não, mas esse vem do plexo cervical, esse aqui é o nervo supraescapular descendo aqui, ó, tá vendo? Chegando aqui. Mas aí não decora isso não, tá?
Agora é só o deltoide relacionado ao nervo axilar. Já está muito bom. Então, vamos descendo aqui com o nervo radial, que é responsável por eu conseguir fazer a extensão do tríceps, a extensão do cotovelo, porque ele é que estimula o tríceps. Então, se eu tiver uma lesão na axila, comprometer o nervo radial, eu já sei que, de cara, vou perder a extensão do cotovelo, a função, né, de extensão do cotovelo. Já fiz o diagnóstico. Lesão do nervo radial, bem próximo da sua origem, porque ele lesou acima do tríceps. O tríceps ficou paralisado, então a lesão foi acima do tríceps. Tá? E aí, à medida que ele vai descendo, o que acontece? Aí ele vem descendo e vamos ver. E surge aqui na região antebraquial, de trás também, posterior. Então, esse é um nervo longo, com o mediano, né, que vem lá de cima até a palma da mão, como o nervo ulnar, que vem lá de cima até a palma da mão, só que esse é um nervo longo dos grupamentos posteriores, do braço e do antebraço. O que fazem os músculos posteriores do antebraço? Aqueles, né, que se fixam no epicôndilo lateral, que é o que a gente está vendo aqui, ó, partem daqui para baixo. Esses músculos, vocês já sabem, eu sei que vocês sabem, né, são extensores do punho e extensores dos dedos. Então, se eu tiver uma lesão de nervo radial aqui no cotovelo, por exemplo, numa fratura de cotovelo, ele vai continuar sendo capaz de estimular o tríceps braquial acima, mas vai deixar de estimular os músculos daqui para baixo. Quais são os músculos daqui para baixo? Todos os posteriores do antebraço, ou seja, os extensores do punho e os extensores dos dedos. E esse pequeno extensor do cotovelo aqui, ó, que é o anconeu, né? Esse músculozinho aqui, que é extensor do cotovelo também. Mas, na prática, para efeito de diagnóstico, lá na academia, né? Vocês fazendo diagnóstico, vocês vão ver que esse indivíduo ele não consegue fazer extensão do punho nem dos dedos. Então, lesou o radial, no mínimo, do cotovelo para baixo. Também não consegue fazer extensão do cotovelo, então a lesão de nervo radial dele foi lá no início, porque nem o tríceps ele está conseguindo estimular. Então, ele lesou aqui em cima, ó, bem no início, uma lesão alta, né, próximo ao plexo braquial. Tá bem, gente? E, então, aqui é a divisão, mas o que interessa mesmo é essa informação aqui, esse trecho cinza. Agora que eu vi, né, que o autor pensou a mesma coisa que eu, né? Não perder a chance de mostrar os nervos que vão para o deltoide, ó, que são esse trecho cinza aqui, é a área do nervo axilar, né, que, entre outras coisas, serve para a inervação do deltoide. O resto aqui, visto atrás no braço, atrás no antebraço e atrás na mão, no dorso da mão, é o território cutâneo, né, da sensibilidade cutânea, que é levada lá para cima pelo nervo radial. Todos eles são mistos, lembram, né? Todos eles são motores sensitivos. Então, qual é a região cuja sensibilidade depende do nervo radial? Essa em vermelho aqui, incluindo, olha, o início do polegar, tá? O dorso do polegar aqui. Primeira falange. Depende dele. Aí a falange distal do indicador do polegar já é do mediano. O nervo mediano acaba dando a volta e chegando lá atrás. Muito bem. Então, está aqui ó, o nervo radial. O tríceps foi afastado, a cabeça longa, afastada da medial e da curta, para a gente ver ele melhor. Ó. E lembrar sempre que as fraturas de húmero, que não são tão raras assim, né, podem lesar o nervo radial. Tá? Outra coisa que causa uma lesão no nervo radial é esse apoio sobre a cadeira por muito tempo. Né? Existe até uma síndrome que eu acho que é chamada de síndrome dos namorados, uma coisa assim. Quando, muito tempo atrás, né, quando os casais iam ao cinema, né, e aí o rapaz queria conquistar a menina, a primeira etapa dele era abraçá-la. Né? Então, tentava ficar o mais tempo possível abraçado. 2 horas e meia de filme abraçado, e acabava com um formigamento aqui na trajetória do nervo radial. Não era uma lesão permanente, não, era transitória, por falta de circulação. Então, aquilo que a gente sente, né, quando fica numa posição que comprime o nervo, e depois, quando vai levantar, toma um choque e não tem a força muscular ali, né? O nome disso é neuropraxis. É resultado de compressão e é, na verdade, falta de circulação no nervo. Porque os vasos sanguíneos que mantêm o nervo vivo estão na superfície externa deles. Tá? Um tecido conjuntivo que envolve o nervo. Então, quando eu faço a compressão do nervo por muito tempo, eu comprimo esses vasos e aí falta circulação no nervo. Aí ele fica dormente por falta de circulação. Muito bem. Então, o nervo radial, guarda, é o de trás, tá? O nervo radial é o de trás. Fala, Alberto.
Professor, no caso de lesão do plexo braquial que ocorre pelo uso de fórceps, em qual altura ele acontece e alguma função é preservada ou há uma lesão total? Se a criança sair trazida, né, pelo braço, isso vale até para adulto em lesões outras que acontecem. Né? Então, puxar pela mão, que é raríssimo, tá? Isso não é regra, não é o recomendável, mas se tiver que acontecer por algum motivo, o natural, observe bem, é como se fosse um ligamento. Né? Eu estou fazendo aqui uma adução muito grande. Os nervos mais abaixo são aqueles que vão ser mais tracionados. Então, normalmente, a ruptura do plexo braquial é das raízes inferiores, num movimento como esse. Se for o contrário, né, a criança nasceu de ombro, o ombro foi muito abaixado, houve isso aqui, que é o comum, a lesão comum é isso. Você tem que tracionar a cabecinha com força, já acaba alongando demais esse traçado aqui, onde está o plexo braquial passando. As raízes que são lesadas são as mais altas. E aí, dentro daquela formação no plexo braquial, as raízes mais altas, mais baixas, vão dar origem ao quê? Né? Aí a gente sabe mais ou menos que as raízes mais altas vão ter relação com a inervação do ombro e com a inervação posterior. Tá? Mas aí varia, é muito imprevisível. Isso é um geralzão mesmo que eu estou te dizendo com base na anatomia. Então, o mecanismo de lesão mais comum, sem dúvida nenhuma, é esse. Tá? Agora, vamos fazer uma situação para adultos. Né? Você se segurando lá na barra do metrô, do ônibus, tem um freadão. Aí o corpo vai à frente, acontece aquilo que gera lesão, luxação do escapulohumeral, também é capaz de causar lesão nas raízes inferiores, né? O plexo braquial, por esse outro mecanismo de hiperabdução abrupta. Né? Aí são as raízes inferiores que vão ser lesadas. Aí outros são os nervos que partem daí. Né? Aí deixa isso para a galera da medicina, né? Não se apurrinha com isso, não. Você faz o diagnóstico de quem foi lesado. Porque dentro do plexo, né? O plexo é aquela fase em que está vendo, ainda estão acontecendo as misturas. Né? Então, saber o que houve no plexo te permite prever, em parte, o que vai acontecer com os nervos definitivos. Mas o nervo definitivo você consegue examinar bem, dessa maneira que a gente está falando aqui. Tá? Por exemplo, se houver uma lesão do nervo radial aqui no punho, por um trauma qualquer, uma entorse, uma fratura no punho, ele vai conseguir ter o papel dele no braço, que é estimular o tríceps braquial e, portanto, fazer a extensão no cotovelo. A musculatura toda antebraquial também vai estar funcionando. Por quê? Porque uma lesão aqui no antebraço, no punho, perdão, vai permitir que o trecho do nervo radial que estava correndo aqui no antebraço por trás esteja íntegro, estimulando os músculos antebraquiais posteriores. Então, eu só vou perder a ação da musculatura dorsal da mão, se a lesão for aqui. Se a lesão for no cotovelo, por exemplo, que pode ser o caso que está aqui representado, aí eu perco a estimulação dos músculos posteriores do antebraço. Os posteriores do antebraço são os extensores do punho e dos dedos. Então, o que acontece? A mão cai, chama de mão em gota. O paciente não consegue fazer a extensão do punho, porque a extensão do punho depende da musculatura antebraquial posterior. Os extensores estão todos atrás. Então, essa paciente aqui, eu posso garantir que, no mínimo, ela tem uma lesão do nervo radial do cotovelo para baixo, porque ela não tem a ação dos músculos antebraquiais posteriores. Depois eu vou examinar ela para ver se ela também não tem extensão do cotovelo. Se ela não tiver extensão do cotovelo, então a lesão foi aqui, ó, no ombro. Ela perdeu a estimulação do tríceps lá atrás, né? De toda a musculatura antebraquial posterior. Tá? Se a lesão fosse no punho, ela não teria mão em gota, porque os músculos antebraquiais estariam funcionando. Ela só ia perder, muito discretamente, alguns movimentos e força, né? Sobretudo, de músculos do dorso da mão, os interósseos dorsais. Lembra que os interósseos dorsais é que fazem a posição em garra, né? Então, o paciente não ia conseguir fazer isso. Ó. Esse comando ele não ia conseguir obedecer. Afaste os dedos, ele não ia conseguir. Depende dos músculos interósseos dorsais que fazem isso, os do dorso. Por isso que quando os da palma da mão que fazem o contrário param de funcionar porque o nervo ulnar foi lesado, os de trás continuam funcionando, desequilibram, criam a mão em garra. Tá? Os de trás são estimulados pelo nervo radial. Muito bem. Aí vamos descendo, né? Ao invés de pular para o plexo lombosacro, eu quis aqui mostrar que no tronco tem muita metameria, né?
Por quê? Porque os nervos intercostais já são bem metaméricos. Ó. E aí eles surgem aqui na frente, perto do externo, e emitem ramificações que vão ao peitoral maior, vão para a musculatura aqui lateral do tronco, por exemplo, né? O serrátil anterior, olha o serrátil anterior aqui, ó. O latíssimo do dorso aqui atrás, os músculos largos do abdômen, que vocês já conhecem. Então, os nervos aqui são bem paralelos, né? Vão ficando mais arqueados à medida que a gente desce, mas é bastante metamérico, né? Eles são paralelos. Até que vai surgir um plexo aqui na região lombar, que eu vou mostrar. E aqui vocês estão vendo, gente, olha, lembra que eu falei do plexo cervical no início? E disse que tinha um nervo chamado supraclavicular, que cruzava a clavícula e chegava aqui, ó, abaixo da clavícula, olha eles aqui aparecendo, ó, tá? Só para não perder a chance de ver. Esse veio lá do pescoço, do plexo cervical, não tem nada a ver com o nervo intercostal, não. E aqui está descendo a inervação, que tem a ver com o plexo braquial, subcutâneo, não preciso decorar, porque não é importante, mas tem nomes esses nervos subcutâneos aqui também. Tá? Muito bem. Agora vamos ver o plexo lombar. Né? Então, eu tive um plexo cervical, que foi C1, C2, C3, C4, que é ajudado por um nervo craniano, que é o nervo acessório, o 11º par, responsável pelo trapézio, pelo esternocleidomastodeu. Os outros músculos do pescoço dependem de C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4, perdão, que trocam fibras e geram, no final, os nervos que vão em direção à musculatura anterior, lateral e posterior no pescoço. E lá embaixo na coluna, bom, aí depois eu cheguei no membro superior, né? Aí tive novamente um plexo que envolvia C5, C6, C7, C8 e a primeiro segmento torácico, a primeira raiz torácica. Então, essas 5 raízes, né, ou 5 nervos espinhais, C5, C6, C7, C8 e T1, que fazem a troca de fibras, chamada plexo braquial, de onde saíram os nervos que a gente discutiu. Músculo cutâneo, mediano, radial, ulnar. Esses, pelo menos, são muito importantes. Né? Aí agora tem outro plexo que vai ter relação com o membro inferior e com o períneo. Esse outro plexo tem uma parte chamada de lombar, que pega os dois últimos, pega o último nervo intercostal, T12, que não é intercostal, é embaixo da costela, chamado de subcostal, porque não tem a próxima costela, então ele não pode ser chamado de intercostal, mas é igualzinho ao intercostal, mas o último a gente chama de subcostal, que é o T12, e aí os 5 segmentos, ou as 5 raízes, ou os 5 nervos espinais lombares, L1, L2, L3, L4 e L5. Aí eles trocam fibras aqui que vão dar origem a alguns nervos, aí eu quero comentar 3 só, tá? Pelo menos aqui, depois eu mostro os outros de outra forma aqui. Bom, um que eu acho que tem a ver com o choque que ela perguntou para nós, né? Que é esse aqui, que ele é cutâneo lateral na coxa. Então, ele cruza, vai para a coxa, vai chegar lá, vou mostrar aí daqui a pouquinho, na tela subcutânea desde o início. Tá? Esse aqui amarelo, que é muito importante, é o nervo femoral. O nervo femoral é um nervo equivalente grosseiramente, né, ao início do nervo radial. Por quê? Porque ele inerva o músculo quadríceps femoral, que é extensor do joelho. Então, a extensão do joelho depende desse nervo aqui, ó, formado a partir do plexo lombar, sem decorar como é que ele se forma. E um outro que eu gosto muito de mostrar, esse aqui, que vai atravessar o forame obturado. O forame obturado é aquele buraco que existe no osso do quadril, que tem um músculo por dentro, um músculo por fora. Então, esse forame obturado é obturado por esses 2 músculos, o obturador interno e o externo. Então, ele fecha, deixa de ser um buraco. Mas ele é atravessado pelo nervo obturatório, que vai para a coxa, bem perto da linha média, vai em direção aos músculos adutores da coxa. Então, o nervo responsável pela adução da coxa é esse aqui, ó, o nervo obturatório. O nervo femoral é o nervo da extensão do joelho. Por quê? Ele inerva o músculo femoral. O cutâneo lateral da coxa é só para a tela subcutânea. E tem alguns aqui que são para a musculatura lombar, que eu vou mostrar para vocês. É o subcostal, o ilho hipogástrico, o ilho inguinal e o gênito femoral. Esses brancos aqui, né, seriam para a gente guardar, né, para a musculatura lombar lá de trás. Vamos olhar isso. Ó. Então, aqui nós estamos vendo o T12, que é o subcostal. Depois, o ilho hipogástrico. Não decora isso não, tá? O ilho inguinal. E aqui atravessando, esses cruzando sobre o quadrado lombar. Ó, o subcostal,
o ilho hipogástrico e o ilho inguinal, cruzando sobre o músculo quadrado lombar. Depois, atravessando o músculo psoas maior, surgindo aqui, atravessando psoas, furando psoas e surgindo aqui, o gênito femoral, que é o quarto nessa sequência. Então, a gente tem o subcostal, ilho hipogástrico, ilho inguinal e gênito femoral. O que eu quero dizer sobre esses músculos, esses nervos, perdão, que eu mostrei até agora? Que eles vão fazer a inervação da musculatura lombar e depois vão alcançar a musculatura anterolateral do abdômen também. Tá? Então, eles começam lá atrás e vão dando a volta até chegar na frente, fazendo esses arcos que vocês estão vendo aqui. Ó, tá? Então, eles aparecem lá na frente, no abdômen, perto da cicatriz umbilical. Entre a cicatriz umbilical e a síntese pública, é o território desses nervos que eu estou mostrando aqui. Tá? Não o subcostal, mas ele hipogástrico, inguinal e gênito femoral, eles estão chegando lá na frente, entre a cicatriz umbilical e síntese pública, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia da faixa, tá? Onde estão localizados. E aí tem mais dois que eu comentei, vou mostrar esse aqui, que é o cutâneo lateral da coxa, que eu nem ia falar nada sobre ele, mas como ela tem um choque aqui, né, anterior, provavelmente é porque esse nervo está sendo comprimido aqui, ó, passando embaixo do ligamento inguinal. Olha ele aqui, ó. Ele passa embaixo do ligamento inguinal, bem no cantinho, né? Então, grande chance dele ser comprimido aqui. E esse outro, queria que vocês soubessem, é o nervo do quadríceps femoral, é o nervo femoral. O nome é o mesmo, né? Ainda bem. E olha onde ele surge. Entre o ilíaco, que cobre por dentro a fossa do osso ilíaco, a asa do ilíaco, né? Essa parte de dentro é chamada de fossa ilíaca interna. A asa do ilíaco tem a fossa ilíaca interna por dentro, a fossa ilíaca externa por fora, onde está a musculatura glútea. A de dentro é a musculatura voltada para dentro do abdômen, que é o músculo ilíaco. Aí o músculo ilíaco se une ao músculo psoas e formam aqui um músculo único, que é o ilho psoas, que se insere no trocânter menor aqui por trás. Vai por trás do fêmur. Esse músculo ilho psoas é o potente flexor do quadril. Tá? O agonista disparado, mais importante, muito longe de qualquer outro, na flexão do quadril, é esse músculo, ó, a junção do psoas com o ilíaco. Essa junção se chama ilho psoas. Ele se insere aqui, ó, por trás do fêmur. Por isso que ele suspende o fêmur quando ele é contraído e faz a flexão do quadril. Tá? Muito bem. Ele serve para nós como um reparo anatômico, para a gente saber que entre o psoas e o ilíaco é que surge aqui, ó, o nervo femoral. Assim como eu usei o psoas para dizer, olha, o gênito femoral atravessa o psoas, né? Esse aqui é importante, o nervo femoral. É bom a gente saber, vocês saberem dele, tá? Então, ele surge aqui, entre o psoas e o ilíaco, e vai em direção à coxa, fazer o papel dele, tá? Que a gente vai ver já já. E o que é o plexo sacral ou sacrococcígeo? É o restante dali para baixo, né? Envolvendo quarta, quinta, os dois últimos, né, nervos espinais lombares, e os outros todos, sacrais e os coccígeos que houver. Não vamos decorar nada disso aqui, tá? Só uma coisa muito importante, que a gente não pode esquecer, né, de jeito nenhum, né? Que esses nervos do plexo sacrococcígeo, eles têm a ver com região glútea, interior da pelve e períneo. Períneo, lembra quando eu falei de períneo anterior, períneo posterior? Eu mostrei o períneo feminino, o períneo masculino, né? A vulva, bolso escrotal, pênis. Essa região entre as coxas é que se chama períneo. Então, a inervação das estruturas do períneo, das estruturas ou das vísceras pélvicas, depende do plexo sacrococcígeo. Além disso, a inervação da musculatura glútea, que está do lado de fora da pelve, né? Mas é fácil de guardar. Tem tudo a ver com a pelve, né? O lado de dentro e o lado de fora. Por trás, do lado de fora, a musculatura glútea. Também depende desse plexo. Tá? Por isso que existe o nervo glúteo superior, inferior, nomes que nós não vamos decorar de forma alguma. E aí, um grande nervo é formado aqui, ó, que vai percorrer a coxa por trás, a perna também, e vai chegar lá no pé, na planta do pé. Esse grande nervo aqui é o nervo ciático, chamado de isquiático por alguns. Tá? O nome atual é isquiático. Antigamente, os livros antigos chamavam de nervo ciático. Esse é aquele que causa muita dor, né? Começa aqui na região glútea e vai se irradiando por trás da coxa até a perna. A compressão dele causa uma dor irradiada ao longo do seu trajeto, que é muito comum.
chamada de lombociatalgia, é a dor ciática. Tá? Esse grande nervo aqui, originário do plexo lombosacro. Do plexo sacro-coccígeo, que é uma parte do lombosacro. Tá? Então, o plexo lombosacro é o lombar, mais o sacro-coccígeo. A gente separa, por causa dessa distinção boa, né? De dizer que o plexo sacro-coccígeo é para vísceras pélvicas, para períneo, para a musculatura glútea e esse grande nervo que é posterior no membro inferior. Posterior na coxa, na perna, e vai chegar no pé por baixo, na planta do pé. Vamos ver isso, tá? Esse é o nervo isquiático. Então, está aqui o plexo sacro-coccígeo, ó, L4, L5, depois S1, S2, S3, S4, S5, e os coccígeos que houver, que variam um pouco de pessoa para pessoa. Eles se juntam, trocam fibras e geram nervos que vão atender essa musculatura pélvica, a musculatura do assoalho da pelve. Ó. Isso aqui é um assoalho muscular da pelve. E musculatura glútea do lado de fora, lá atrás, e vai dar origem também ao nervo ciático, aquele grande, nervo isquiático. Grande. Então, aqui, gente, está o conjunto. Estou repetindo uma imagem que já apareceu antes, do plexo lombar mais o sacral. O sacral são essas duas últimas raízes aqui para baixo, L4, L5, daqui para baixo. Ó, isso aqui é o plexo sacro-coccígeo. L4, L5 e o resto lá para baixo. Né? O plexo lombar é daqui para cima. O plexo lombar é o que gera o nervo femoral, o nervo cutâneo lateral da coxa. Não o subcostal, porque o subcostal está solto lá em cima. Né? Mas o hipogástrico, o linguinal, o gênito femoral e o cutâneo femoral da coxa. Então, esses são os nervos da região lombar. Já falei, não vou ficar aqui repetindo. Eu queria só que vocês vissem agora todo mundo junto. Né? Os anteriores, ó, o nervo femoral aqui, o cutâneo femoral da coxa, com o nervo ciático ó, se formando lá atrás. Lembrando que, ao passar aqui por trás, esse plexo vai inervar toda a musculatura glútea, que fica lá atrás. E a parte dele que está aqui para dentro, inerva a parede muscular da pelve, vísceras pélvicas, inclusive, e o assoalho que existe aqui muscular na pelve. Depende do plexo sacro-coccígeo, que é essa parte mais baixa. Tá? Bom, então agora vamos acompanhar o que acontece com o nervo femoral primeiro. Ó. O nervo femoral que surge entre o psoas e o ilíaco, originário do plexo lombosacro, quando chega aqui... Espera, o pessoal está gritando lá embaixo, né? Que azar. Bom, quando, então, ele cruza o ligamento inguinal e alcança a coxa, ele parece muito... Vou fazer agora umas analogias que vão ajudar a beça, tá? Com o que o músculo cutâneo faz aqui na região braquial anterior. O músculo cutâneo faz o quê? Ele se restringe ao bíceps braquial e ao braquial, lembram? Depois ele avança para o antebraço só na tela subcutânea, por isso que ele chama músculo cutâneo. O nervo femoral é parecido. Ele na coxa inerva anteriormente, porque ele é anterior, o músculo mais potente que nós temos aqui, que é o quadríceps femoral. Depois que ele cruzar o joelho, aí ele se torna um músculo, ou melhor, um nervo, subcutâneo na face medial da perna. Então, é muito parecido com o músculo cutâneo, né? Ele inerva músculos na coxa e é um nervo subcutâneo na perna. Aqui, ó, medial, tá? O nome que esse nervo tem aqui na perna, esse nervo cutâneo tem na perna, é o nome de uma veia grande que existe, que vocês já conhecem. Lembra que a veia medial aí é a safena magna? Então, esse nervo, que é subcutâneo, que acompanha a veia, é chamado de nervo safeno. Então, o que eu vou dizer de novo, para resumir? Que o nervo femoral, que é formado no plexo lombar, lombosacro, né, tem um pouquinho de L1, L2 também, ele vai ativar eletricamente o quadríceps femoral e depois, do joelho para baixo, ele vai ser um nervo subcutâneo, chamado de nervo safeno, que acompanha a veia safena magna e que não tem nenhuma ação de contração muscular de músculo algum. Tá? Então, vocês estão vendo que ele surge grosso aqui, rapidamente, ó, se espalha em vários filetes. Tá? Agora, vamos olhar para o outro lado aqui, comparar. Ó, o femoral foi cortado, mas o obturatório está aqui, para a gente ver o nervo obturatório, que vem do mesmo plexo lombar, né? Passa por dentro da pelve, olha como é por dentro mesmo. Né? Por baixo aqui da pelve, atravessa o forame obturado, né, de dentro para fora, e surge aqui estrategicamente, ó, perto da linha média, para ele já cair em cima dos músculos adutores, que são esses aqui. Adutor longo, curto, magro, mínimo, músculo pectíneo, que também é um adutor. Então, toda essa musculatura que faz a adução, que traz o fêmur para perto da linha média,
que tem essa disposição de fibras aqui, né? De lateral para medial, os adutores, incluindo o próprio grácil, são inervados pelo obturador, ou nervo obturatório, perdão, né? Que é aquele que atravessa os músculos obturadores, interno e externo, atravessa o forame obturado. Então, é para isso que ele serve. Ó. Ele surge aqui dentro da cavidade abdominal, logo à frente da musculatura lombar, desce por dentro da pelve, atravessa o forame obturado e surge aqui, ó, sobre a musculatura adutora. Então, um indivíduo com lesão de nervo femoral na sua origem perde que movimento? A extensão do joelho, porque ele perde a contração do quadríceps femoral, que é um extensor do joelho, é o extensor do joelho, né? É o músculo que faz isso. Então, se o doente perder a extensão do joelho, eu já sei que houve lesão do nervo femoral. Tá? Alta. Se ele disser para mim, olha, eu tive aqui uma lesão de joelho e eu passei a sentir uma dormência aqui, ó, na face medial da perna. Aí eu já sei que a lesão foi no nervo femoral, mas ali no joelho, onde toda a ação muscular dele, todo o papel dele de estimular o quadríceps já aconteceu, e onde ele se transformou num músculo, num nervo subcutâneo que acompanha a veia safena magna, nervo chamado de safeno. Então, eu já sei que houve uma lesão no nervo safeno, que é o final do nervo femoral, depois que ele já inervou o quadríceps e vem para a perna, que é um nervo só subcutâneo. Tá? Se o indivíduo, por outro lado, não consegue fazer a adução do quadril, qual foi a lesão que ele teve? Do nervo obturatório. Fraturas pélvicas causam isso, viu, gente? Porque, olha só, é aqui que esses nervos estão passando já prontos, né? Depois que saíram do plexo, já formados. O nome técnico é já formados, tá? Então, uma fratura pélvica pode lesar um nervo femoral, o nervo obturatório, facílimo de ser lesado com uma fratura pélvica. Só você fraturar aqui, ó, por cima do pubis, né? Tá? Muito bem. Agora vamos olhar o de trás. O de trás, que vem do plexo sacrococcígeo, não vem do plexo lombar, vem daquele plexo mais baixo, aquele que inerva a região glútea atrás, assoalho pélvico e períneo embaixo, conteúdo visceral da própria pelve, e que gera um grande nervo que desce aqui por trás, ó, e vai acompanhando a coxa por trás, onde ele inerva os posteriores da coxa. Quais são os posteriores da coxa? Lateralmente, o bíceps femoral, cujo tendão se insere na cabeça da fíbula. E medialmente, dois músculos, o semitendinoso e o semimembranoso. Os dois se inserem na tíbia, na tuberosidade tibial, no mesmo lugar, portanto, onde se insere o ligamento patelar, né, que você já sabe que é o tendão do quadríceps, mas pelo lado medial. Então, esses tendões contornam a tíbia, ela vem de trás, né? Contornam a tíbia de medial para lateral para se fixar na tuberosidade isquiática, mas de lado, não é em cima, de lado. Tá? Passam por trás do côndilo femoral. Olha aqui eles passando atrás do côndilo femoral. Ó. Tá? Arqueados aqui, ó. Os dois tendões, do semitendinoso e do semimembranoso embaixo. Então, esses três músculos que estão situados, dois medialmente, semitendinoso, semimembranoso, e um lateralmente, mas que tem duas cabeças, né? É quase como falar que são dois músculos. Esse conjunto são os posteriores da coxa, chamados de músculos do jarrete, e que, por se inserirem na perna, ou na fíbula, ou na tíbia, e passarem atrás do joelho, quando se contraírem, vão fazer o quê? Flexão do joelho. E eles dependem do nervo isquiático. Então, se eu tiver uma lesão do nervo isquiático aqui em cima, eu vou perder de cara a ação dos posteriores da coxa, ou seja, capacidade de fazer flexão do joelho. Tá? Quando chega aqui, ó, ainda na coxa, antes de cruzar o joelho, ele se bifurca. Vamos passar para cá de propósito para mostrar isso. Então, aqui eu estou vendo o finalzinho da coxa, estou vendo muito bem o bíceps femoral, estou vendo aqui ó, o semitendinoso, que é o mais superficial, o semimembranoso aqui por baixo. Ó. Estou vendo que o nervo isquiático se bifurcou em um ramo para cá e outro que seguiu. Tá? O ramo que se voltou lateralmente é o nervo fibular, que a fíbula é o osso lateral. O nervo que permaneceu aqui, mais ou menos na linha média, já que só sobrou aqui a tíbia, né, ele ganhou o nome da tíbia, que não é mediana. Né? A tíbia é bem mediana, assim, né, porque ela que recebe a carga do peso. No fundo,
A fíbula é um acréscimo lateral à linha média, né? Onde está a tíbia e o fêmur. Então, recebe o nome de nervo tibial. Tá? Então, o nervo tibial vem descendo e inerva a musculatura posterior da perna, toda ela. Olha só, detalhes que estão aqui interessantes, já que está aparecendo, né? Os gastrocnêmios, que fazem parte do tríceps da perna. O músculo poplíteo, que é aquele que existe por trás do joelho, né? Aqui, ó, foi rasgado, os dois gastrocnêmios foram cortados aqui para a gente ver, né? A inervação se aprofundando para atingir, aqui no fundo, né, bem na profundidade, o solear, né, que é o terceiro ventre do tríceps femoral. E depois a musculatura mais profunda ainda aqui, ó, que corresponde, vou dizer uma vez na vida, de novo para vocês, ao flexor longo do hálux, o flexor longo dos dedos e o tibial posterior. Então, aqui atrás engana, tá, gente? Olha, é sempre assim. Você diz, ah, esse aqui tem que ser o flexor longo do hálux, né? Está do lado do hálux? Não. Ele vai lá para os outros dedos. Ah, então esse aqui, claro que tem que ser o flexor dos dedos, é o mais lateral, não. Esse vai para o hálux. Só o tendão dele aqui torto, indo para o hálux. O único que bate é o do meio, que é o músculo tibial posterior, que fica na linha média, tá? Então, repetindo, o tibial posterior é o músculo do meio, o músculo que está do lado do hálux é o flexor longo dos dedos, e o músculo que está lateral é que é o flexor longo do hálux. O tendão dele é oblíquo e vai em direção ao hálux. Aí a gente vê esse músculo, esse nervo, perdão, que é o nervo tibial, que já fez, então, a inervação da musculatura flexora plantar, concordam? É o tríceps solear. E também vai fazer a inervação, porque ele vai chegar aqui, ó, a inervar toda a musculatura intrínseca do pé, na planta do pé. Então, que músculos que existem aqui na planta do pé? O que eles são capazes de fazer? Flexão dos dedos. Né? Então, para fazer flexão do joelho, flexão plantar do tornozelo e flexão dos dedos do pé, eu dependo do nervo tibial posterior, do nervo tibial. Né? Ah, mas a flexão do joelho, você não depende dele? Não dele, porque na flexão do joelho, quem está atuando é o nervo isquiático, que ainda não foi dividido em nervo tibial e nervo fibular. Então, para ser correto, eu tenho que dizer que a flexão do joelho depende do nervo isquiático, que depois vai se dividir em tibial aqui para trás e o fibular. Aí, quando eu acompanhar o fibular, eu vou descobrir o que acontece com o fibular, que é esse aqui, ó. Está indo para o lado aqui do tendão do bíceps braquial, que é onde tem a cabeça da fíbula. Lembra que ele se insere aqui na cabeça da fíbula? Olha como vai direitinho atrás da fíbula, o nervo fibular. Ó. Aí nós vamos descobrir o seguinte. O nervo fibular, depois que ele cruza aqui, ó, a cabeça da fíbula por trás, aí ele tem uma subdivisão muito interessante, que eu tenho que explicar para vocês entenderem, porque o nome engana a gente. Tá? Essa ramificação que avança mais para frente e que vai ser responsável pelos músculos da região tibial anterior, esse é o ramo chamado de profundo do nervo fibular. Por quê? Porque ele tem um ramo chamado de superficial que fica aqui lateral, por cima da fíbula, e que vai inervar, vou relembrar, que você não tem que guardar tudo, né? De primeira, mas um grupo de nervos laterais que existe na perna chamado de nervos, não, de músculos. Músculos fibulares. Tem fibular longo, fibular curto. Lembra? Tem dois fibulares bem na lateral. Quem inerva os músculos fibulares? O ramo superficial do fibular. Esse aqui. E o ramo profundo? Ele se aprofunda de que maneira? Por que esse nome profundo? Porque ele se aprofunda em direção anterior. Vai, então, inervar toda a musculatura tibial anterior, que faz o quê? Músculos que cruzem o tornozelo pela frente, quando se contraírem, vão fazer a flexão dorsal. Né? Vão levantar o pé. Se eles chegarem nos dedos, vão fazer a extensão dos dedos. Então, na região tibial anterior, estão os que fazem dorsiflexão, flexão dorsal do tornozelo, e extensão dos dedos do pé. Então, se eu tiver a lesão, olha só que coisa caprichosa, né? Tive uma lesão do nervo fibular. O que eu vou perder? Flexão dorsal, que na verdade é flexão mesmo, né? E extensão dos dedos. São os movimentos que eu vou perder. Por causa dessa lesão. Se o nervo atrás, que é o nervo tibial, estiver preservado, toda a ação dos posteriores da perna vai estar acontecendo. Então, eu vou ter flexão plantar, flexão dos dedos preservados, porque eu só lesei o nervo e vai em direção ao grupamento anterior, aí que é o nervo fibular.
Tá bem, gente? É isso aí. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esses nervos que não vão cair na prova, né? Mas guarda essa aula com carinho para vocês consultarem de vez em quando. Vocês vão ter dúvidas sobre isso de vez em quando. E é legal ter como recorrer a isso com rapidez, né? Sem ter que ficar lendo linhas e linhas e linhas de livros. Tá bom, meus queridos? Então, olha só, o que eu vou fazer segunda é feriado, né? Então, nesse fim de semana, eu juro que vou soltar as notas de vocês, né, que estão atrasadíssimas, e vou soltar uma prova sobre esse último conteúdo, que foi endócrino e neuro. Tá? Uma prova teórica, aí, sem nenhuma pegadinha, mais genérica. Quer dizer, essa aula de hoje eu não vou colocar na prova, tá? Não vou colocar. Então, vai ter as 2 aulas anteriores de neuro e a de endócrino. Vão ser perguntas sobre neuro e endócrino, perguntas gerais. Não vou perguntar qual nervo inerva o quê. Isso eu quero que fique aí com vocês como material de consulta. Porque não adianta, né? Vocês não vão decorar agora, mas eu quero que vocês não tenham a menor assim, hesitação de que, quando tiverem uma dúvida, vão pegar essa aula, vão abrir, dar uma olhada e vão lembrar qual é o nervo de que grupo muscular. E daqui a pouco vocês já sabem de cabeça, de tanto consultar. Tá bom, queridos? Querem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Então, tá bem. Então, vou interromper a gravação.